Turma, estou reconectando, né? E a gente vai voltar. Vou chamar já o Pereira aqui. Assim que ele entrar na live, né? O pessoal entrar novamente, aí a gente responde a pergunta de vocês, certo? Bem-vindo de volta. Guardando só o Pereira retornar aqui para a gente poder continuar, certo? Pronto, o Pereira já voltou aqui. Eu vou chamá-lo aqui, né? Para ele poder participar com a gente novamente da live, certo? Vamos lá. Muito obrigado ao pessoal que está voltando aí. A gente está voltando. Pronto, já estamos aí. Pereira Ô, já Gil, voltou. A opa, pergunta que ficou, Pereira, antes da gente sair aí, foi o seguinte. A Mina perguntou se você tem problemas com formiga e o Davi Mascarenhas perguntou plantas que poderiam plantar em casa para mandar saia, né? então, Gil, vamos lá nas plantas primeiro, né, depois eu falo da formiga. É, a mandaçaia, ela é normalmente, né, não é só a mandaçaia, mas as melíponas, né, e de modo geral, são abelhas que visitam matas, né, então, são abelhas de copas, eu falo copas de árvores, né, então, elas procuram árvores altas, né, então, é raro a gente encontrar mandaçaias em plantas mais baixas, né, é, uma das plantas mais baixas, né, que tem é a Maria Dormideira, né? Então é uma planta que chega no máximo 1,5 m. Ela é visitada por mandaçaia, né? A outra que eu conheço também é a fruta do sabiá, né? Que não é uma árvore de porte grande, né? De porte pequeno, né? Ou pequeno para médio, é pequeno. E a gente vê as mandaçaias, né? Nessa árvore. A mandioca também é outra planta que é muito visitada, né? Pela mandaçaia quando está com flor, né? Então, mas de Tomateiro, modo... elas visitam? Oi? Tomate. Tomate visita. Tomate? Bom, eu Sim. não tenho plantação de tomate aqui, então Salvo não engano, posso visita. afirmar. Tomate visita. Eu já vi ela Mas no a matinho aqui. mandaçaia, ela tem várias culturas agrícolas que são visitadas pela mandaçaia, né? Mas, então, essa visita, né, o Gildo, de coleta de pólen, néctar, né, resina, está relacionado à oferta que existe, né? Então, Uhum. se tem uma mata, né? Você está próximo de uma mata, onde está o meliponário, tem uma mata nativa, né? E uma cultura de, de abóbora ou outra planta, né? É claro que a mandaçaia vai na mata, ela não vai ficar procurando outras plantas, né? Então, e É está bastante claro, né? Se ela relacionado vai achar a com a variedade oferta. melhor. Ela Aqui a gente está fala muito, a relacionada. mandaçaia vai na caatinga. O termo mata para o nordestino aqui, são poucos lugares no Nordeste que tem a mata, entendeu? Então, se A rota de voo é clara. o Gildo, eu não estou ouvindo, cara, não ouvi. Gildo, alô? Não, tá ruim. Alô? Enquanto isso, eu vou estar Então aqui tá ruim. Eu respondendo. voltei? Eu voltei? É, tá ruim, Gildo. Eu estou ouvindo agora, mas tá meio ruim. Então, Aqui minha é, conexão tá fraca. continuando. Sim, viu? Minha conexão tá indo e vindo aqui, né? Era para Ah, estar 100% 10 mega, mas vamos falar um pouco mais e a gente vai continuar até onde der, né? Se vocês não estiverem ouvindo, mas pelo menos não estiver me vendo, pelo menos está me ouvindo, né? Normal. então, continuando, né, sobre as árvores, né? Então, vai depender muito da oferta, né, de mata, né? As mandaçais vão preferir matas nativas, né? Então, é, onde tiver mata nativa, as mandaçais vão estar visitando. Eu não tenho uma relação assim das
da maioria das árvores, né? Tem algumas que a gente conhece, né? Então, o açapeixe, né? Uma árvore que floresce agora no inverno, é muito visitada por mandaçaia, árvore de pequeno porte também, né? A fruta do sabiá, lá para setembro também já está com flor. Então, tem a sangria da água, também já vi mandaçaia visitando, já é árvore de porte grande, mas normalmente a gente não vê muito mandaçaia em, em árvores. A gente vai ver quando não tem muita oferta de eu digo não tem muita oferta de mata nativa. Então, se você tem cultura de citros, né, você vai encontrar bastante mandaçaia nas flores de laranjeira, de limão, né? É, o próprio aqui na região tem o manacá da serra, é outra planta que é visitada pela mandaçaia. O próprio cosmos, né, agora no inverno também, onde tem essa queda de néctar e pólen. Então, chega esse período frio, as mandaçaias começam a visitar a flor de cosmo, né? Não só mandaçaia, como urso amarela, né? Então, várias espécies visitam, né? Então, mas de modo geral, as melíponas vão visitar árvores, né? De mata, né? Eu, a gente planta bastante árvores, principalmente mirtáceas, né, que são bastante visitadas pelas abelhas sem-ferrão, mas nem sempre você vê todas as espécies de abelhas, nessas árvores, né? Então, cada espécie tem uma preferência, então elas vão estar buscando. Aqui eu tenho mata a 400 metros, tem mata em várias direções, né, a 700, né, e tem mata a 1 quilômetro. Então, só na propriedade mesmo que a gente não tem muita mata, mas na, na vizinhança, né? Então tem muita mata, tem floresta de eucalipto, né? Então, é, e as mandaçaias somem, né? Elas vão toda para essas matas, né? Raramente eu vejo mandaçaia, né? No pomar, né? Na flor de cosmo, né? Por enquanto não tenho visto, né? Mais para frente, quando tiver mais frio, a gente vai estar vendo mandaçaia em flor de cosmo, em manacá da serra, né? Mas então, é, isso é de acordo com a oferta de alimentos, né, que você tem na região. Beleza, Gildo? Beleza. Podemos Eu falar tenho da muito. formiga agora? Podemos Hã? sim. Só falando sobre planta, eu tenho aqui também que elas visitam, Pereira, o margaridão, né? O pessoal diz que não visita, mas eu tenho visto muita mandaçaia visitando o margaridão, a MQA principalmente, né? Agora vamos Então, lá, Gildo, as formigas. Fala. eu tenho um pequeno, um SAF, né, que eu fiz, né, já voltado para as abelhas sem ferrão, né, então foram bastante árvores nativas, né, então hoje já tem árvores aí com mais de 10 metros, né, já está bem grande, já está começando a fechar, né, e, e eu plantei alguns pés de margaridão, né, entre essas árvores, mas nunca vi a mandaçaia lá, cara, né. Próximo daqui tem na rodovia tem uma área também dos dois lados, se contar, é um corredor de 250 metros, dá 500 metros, né, de margaridão, né? Então tem de cada lado, 250 metros de cada lado. Muita flor, né, de margaridão, mas eu já parei, fiquei observando, cara, é, não vejo abelha sem ferrão nessas árvores, cara, porque elas estão indo mais nas matas mesmo, né? Então, Não tem é, necessidade, né? exatamente, mas é uma opção para estar formando, né, um pasto melipônico, né, para as abelhas, né? Então, de início você vai plantando, não tem mata nativa, as árvores nativas para você formar uma mata demora muitos anos, né, Gildo? Então, margaridão é a curto prazo, né? Em menos de, eu creio que menos de 1 ano você já tem margaridão produzindo flores, né? Pés grandes, né? Até menos que isso. É, e o margaridão Cosmos, aqui, né? Pereira, flora o ano quase que todo. Eu nunca vi tanta flor igual margaridão aqui, não, viu? A gente está na época, tem vários picos, né, de flor, né? Então, nesse momento, a gente está num pico de flor do margaridão aqui na minha região. Isso pode variar, né, de acordo com as temperaturas, né, que tem nos estados, né? Então, hora num local está florescendo, no outro vai retardar um pouquinho, né? Mas aqui já está no pico da flor. Beleza. Agora sobre as formigas, para depois a gente responder uma pergunta aqui da Bruna. Bruna está participativa, parabéns, Bruna. Né? Que ela disse que tem
poucos enxames na cidade e de quanto tempo ela é recomendado ela alimentar. Ela está achando que está faltando pólen. Mas vamos para a pergunta das formigas, depois a gente vai para essa daí. O giro da formiga é um problema sério, né? Então, se, principalmente se você faz alimentação é, externa, deixa cair alimento no chão, né? Então, é, desde a época da criação de aves, né? Esse aí já é um cuidado que se deve tomar, né? Se você pingar uma gota de alimento no chão, você está atraindo formiga, né? Então, formiga vem, achou alimento, ela já procura moradia mais próxima, da onde ela está achando alimento. Então, você está produzindo cavaletes, né? Seja coletivo, seja para abrigo coletivo ou abrigo individual, né? Você tem que estar fazendo alguns dispositivos, né? Anti-formiga, para que a formiga não acesse as colônias, né? Tem formigas que podem matar uma colônia de melipona de uma noite por dia. Então, aqui na minha região, eu não conheço muito o nome das formigas, mas tem uma formiga amarela, ela tem média aí de 15 a 20 milímetros, é uma formiga bem grande, né? É uma formiga amarela com a cabeça preta. Então, ela pode destruir uma colônia da noite para o dia, né? E tem uma formiga preta também, um pouco menor que essa, que também faz ninhos, né? De cisco e também são formigas doceiras, né? Então, é, eu uso muito cavalete, né? Na verdade, quando eu estou montando os cavaletes, eu pego aqueles baldinhos de 3 litros e 600, faço um corte redondo no fundo, encaixo na madeira que está em pé e encho de concreto até a metade. Então vai ficar uma borda do balde, né, entre balde e madeira, e eu coloco um pouco de água e completo com óleo queimado, né? Então vai ficar ali um espaço de mais ou menos 4 centímetros a 5 centímetros de distância entre a borda do balde para a madeira do pilar do cavalete. Então isso aí a formiga não passa, né? Tem o pessoal que usa lã de uma tipo uma lã acrílica, não, um material é, que que serve, né, para estar repelindo as formigas, né? Então, tem alguns dispositivos para abrigo de prateleira, tá fazendo colocando parafusos e com tampinhas, né, com óleo também, né? Então, o pessoal Uhum. usa graxa, mas a graxa, acaba com o tempo, a graxa resseca, então é um cuidado que você tem que estar observando, né? Se melhor, observando se está indo formiga. E o melhor horário para você observar a formiga é à noite, né? Então, você está olhando as colônias à noite, você tem trânsito de formiga nas proximidades. É, um cuidado que as pessoas têm que ter, Gildo, muita gente me procura, né, cara? Morreu uma colônia aqui, né? Então, o que aconteceu? Aí a gente vai levantando e tentando descobrir quais foram as causas da colônia. Você vai ver o meliponicultor usou fipronil para matar formigas, Gildo. Aí É uma complica. desgraça, porque é um reagente de contato, né? Então, Uhum. você mata o formigueiro, mas você também mata a colônia de abelha, porque a formiga, se ela conseguiu entrar em contato com alguma abelha, Já ela era. vai transmitir esse veneno e essa abelha vai passar para as outras, é decadente, né? Então, você Uhum. vai, você pode perder um meliponário inteiro, porque uma vez uma colônia contaminada por fipronil, né? E outras abelhas vêm e tentam saquear aquele alimento daquela colônia que morreu, ela também vai estar sendo contaminada e morrendo. É uma reação em cadeia e é é uma perda, né, drástica, né? Você vai estar matando formiga e matando as suas abelhas. Então, não recomendo jamais, meliponicultor jamais usa veneno, né, para matar formiga, né? Tem outras maneiras de estar evitando, né, com técnicas de evitar que a formiga vá até o cavalete, o abrigo das colônias, né? Então, minha Eu uso, recomendação é Pereira. essa. Oi, Manda. Gildo?
Oi, tá me ouvindo? Hoje, agora estou ouvindo, cara. Caiu Pronto. aí. Conclui o pensamento. Minha internet hoje tá brincando com nós dois. Certo. Eu falava o seguinte, Pereira, que eu uso uma técnica para controlar a formiga muito simples, né? Eu Hum, controlo formiga com mel, né? Tem até um vídeo no canal onde eu mostro como é que eu faço para controlar a formiga. Eu boto uma vasilhazinha com dois, três dedos de mel, uma garrafa PET, tem um vídeo no canal 100% abelha sem ferrão para quem quiser ver a ideia. Fura um certo. buraquinho, o que é que acontece? Bota lá perto do meliponário. As formigas são atraídas pelo mel. O mel é muito denso. Quando ela pisou no mel, ficou colada. Eu mato muita formiga, não acabo com o formigueiro continua vivo. Só que eu enfraqueço. E aí eu consigo controlar dessa maneira. Tanto para formiga doceira como para formiga preta, mas é uma técnica minha. Eu mostro como é que eu faço isso aí no meu canal, entendeu? E não é uma coisa natural, não é veneno. Simplesmente eu não mato o formigueiro, mas eu controlo a quantidade de formiga através disso, porque elas ficam presas no mel e morrem. Uma semana depois eu troco aquele mel, boto de novo, vem mais, e aí o formigueiro enfraquece e para de mexer com as abelhas. É uma maneira que eu Então, encontrei Gido, natural. tem maneiras, né, de você estar controlando, né, sem precisar usar o veneno, né? Você pode estar instalando caixas iscas, né? Normalmente essas formigas doceiras, elas gostam de morar em caixas vazias, né? Então Uhum, você instala as caixas iscas no meliponário e você vai monitorando isso daí. Uma vez que você encontrou algum ninho de formiga, é você fechar a caixa e levar para um local bem longe, né? É, uhum, numa mata, sei lá, e soltar essas formigas em outro local, evitar que está matando a formiga, né? Então essa é uhum, uma alternativa, né? Então, mas eu não gosto de colocar alimento como isca, porque uma vez que você fornecer alimento, você está ajudando a formiga a procriar, né? Então ela vai estar uhum. soltando novas colônias de formiga e não vai resolver o caso, né? Quanto mais colônia de formiga, mais risco você está correndo. Então Mas no eu meu caso faço aqui, isso. Pereira, viu? Ah, No meu caso aqui, eu enfraqueci e acabou o problema para mim, entendeu? Eu enfraqueci mesmo. entendi. Elas pararam de ir, É, perderam o rumo do meliponário, né? hum, Eu botei primeiro no meliponário, depois botei fora. Elas perderam o rumo do meliponário, enfraqueceram, o formigueiro enfraqueceu e não me incomoda mais. Graças a Deus, parou, né? Mas cada pessoa tem um modo de trabalhar e eu concordo com você que a gente não deve estar dando alimento para o inimigo, mas nesse caso eu consegui é, controlar sim, eu enfraqueci o formigueiro literalmente, porque a cada 10 formigas que entrava, duas ou três conseguiam sair, entendeu? Vinha 10 voltava duas, vinha 20 voltava quatro, e aí realmente o formigueiro encolheu. Mas vamos que vamos, vamos continuar. então, Gildo, tem algumas espécies de abelha que até convivem, né, Uhum. com, O Iraí, por com exemplo, precisa da formiga. exatamente, ela convive bem com, com as formigas, né? Mas nem todas, né? E nem todas as espécies de formigas também, né? Então tem uma variedade enorme de formigas, né? Então, Uhum. mas a gente tem que aprender a conviver e saber fazer essa defesa aí, né? Uhum. Para o meliponário, né? É isso mesmo. Pessoal que está assistindo a nossa live, não estou dando sempre esse recado. Essa live depois vai ficar disponibilizada em duas partes, né, no canal 100% Abelha Sem Ferrão. Quem quiser assistir novamente, né, e eu já passei aqui, vou passar novamente, né, o e-mail do Pereira e o WhatsApp, o número do WhatsApp. Vou passar por aqui pelo canal, para quem quiser depois tirar alguma dúvida, né, bater um papo com ele. Claro que não vai ficar Isso, eu incomodando. não tô acompanhando as perguntas, Guido, mas de repente acaba pulando alguma pergunta e tendo Pereira, eu tô contato, a fazendo o pessoa. máximo de perguntas, viu? Eu Ah, tô fazendo o máximo de perguntas possíveis. Às vezes eu tô juntando duas perguntas porque ela tem o mesmo sentido. Muda alguma coisa, exatamente. mas o sentido é o mesmo. Mas basicamente eu estou tentando fazer todas as perguntas possíveis. Caso passe alguma, que normalmente passa, depois você pode perguntar diretamente ao Pereira. Eu estou mandando agora Isso. o e-mail do Pereira. Já mandei o WhatsApp lá acima, o 12, né? Tá? O Gildo R7 é o meu perfil do Instagram pessoal e eu estou mandando por lá. Você copia isso daí e pode usar. Né? Ô Gui, quer que tu fale mais de Guaraipa? A live é sua e manda saia, homem. Mas fala um pouquinho aí pra matar a curiosidade desse menino. O que que ele quer saber da Guaraipa, ô Fala Gildo? mais sobre a Guaraipa. Eu não sei, ele só falou, fala mais sobre a Guaraipa. É o que que tu quer saber, Guilherme? Pergunta aí o que é que tu quer saber sobre a Guaraipa. Ela é territorialista, a Guaraipa? Eu conheço pouco da Guaraipa, eu não tenho ela aqui.
Hein, Pereira? A Chegou a... Guaraipa é territorialista? Ele não perguntou não, Ah, falou só... se é territorialista, perdão. Sim, isso é uma pergunta minha. Ô Gildo, eu tenho várias Guaraipos, né, em prateleiras, inclusive, como eu falei, tá no mesmo coletivo de Mandaçaia, né? Mas eu nunca vi a Guaraipo tomando conta do território, até porque ela também tem uma entrada assim muito semelhante de Mandaçaia, né? É um orifício que só serve uma abelha, né? Até menor do que Mandaçaia um pouco a entrada, né? E ela é uma espécie que ela não fica voando igual a Mandaçaia, né? Então, se ela notar presença, ela não sai, e se ela estiver chegando, ela não entra, né? Ela mantém esse distanciamento assim de pessoas ou até de animais, né? Mas a abelha acaba convivendo com a gente, né? Então ela acostuma, né, com os manejos, né, com a pessoa que cuida, né, do meliponário, né? Mas assim, defendendo o meliponário, é, tô- xeretando, né, eu digo xeretando, né, importunando outra colônia de outra espécie, cara, eu nunca presenciei isso aqui, né? Então, a mandaçaia, sim, a mandaçaia tem hábito de estar indo nas colônias que tem próxima dela, tá estudando o comportamento da outra espécie e, e com a urussu amarela dá problema, manda sair com a urussu amarela, mas com a Guaraipa é tranquila, não tem um volume grande de abelhas, ela fica mais na dela, né, então não tem esse problema de estar disputando o território com a outra espécie, pelo menos aqui não. Certo, a Amanda falou aqui. Aproveitem e falem de manduri rajada. Amanda, você está em que região? Para a gente saber qual a manduri rajada, né? A O rajada pes- é daí da Bahia, né, Gildo? Não, porque o pessoal tem um pessoal que fala que a manduri rajada é a marginata. Aí eu fico confuso, porque aqui a gente tem a manduri que chama de rajada, ou uruçumirim, que é a manduri acilvai. É a que a gente Isso, mas conhece como essa daí que rajada. é a rajada, É a exatamente. rajada, mas tem um pessoal que conhece como, né, como essa marginata aí que o Borracha cria. Né? O Meliponário ex acabou de entrar, e grande abraço, Meliponário. É o Felipe Meirelles de São Paulo. Né? O pessoal está Opa, participando grande bacana. abraço. Pessoal, vocês estão participando de onde? Da cidade de vocês. Eu sei que eu falei Ricardo Marinho lá de Brasília, mas na verdade ele é de Goiânia, né? É de Goiânia, eu falei lá atrás. Então, pessoal, vamos continuar as perguntas. Nós já temos aí nessa segunda etapa da live aí, nós já temos lá 20 minutos, né? Vamos estender mais uns 20 ou até chegar uma hora para a gente encerrar, não alugar tanto o Pereira. Mas continue fazendo as perguntas para a gente poder responder. Valinho São Paulo está presente aqui, Misa Silva, Gaspar Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Meliponário MM, João Paulo Augusta de Gaspar Santa Catarina. O pessoal que quiser aí um abraço aí, olá, Santo Antônio de Jesus, Maurício Esteves, eu estou na Bahia também, né? Estou na Bahia, Capela do Alto Alegre, Maurício, Ouro Verde, São Paulo, Gui, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, São Mateus do Sul, Paraná, deixa eu dizer o nome, eu estou só falando as cidades e o nome do povo, esquecendo. Gui é São Paulo, Paulo Martim, tá de Ouro Verde, São Paulo, Sandra, tá em Joinville, Santa Catarina, André Leque, São Mateus do Sul, Paraná, é, Oh, tem bastante Vida gente, hein, Gildo? Meliponário, Vida Meliponário, Nova Ô, Viçosa, Gildo, eu tenho Bahia. que dar um Oi, recado, mandar uma lembrança aí, cara, sim, pro Osmar, manda. cara, o grande Osmar da antiga CAT, né, da região lá de Jaú, né? Eu não sei qual cidade que ele tá lá, mas é daquela região lá de Jaú, São Paulo, né? Toda a equipe lá que trabalha com ele lá, e a Carol também, da Carol Matos, a Carolina Matos, né, da CDRS, que tem ajudado bastante, né, os meliponicultores aqui em São Paulo, na questão de cadastro, né, das abelhas, né, e um Uhum. grande abraço para todo mundo, e todos que estão acompanhando a live aí, né, em todo o Tô dando um Brasil, alô pro cara, fica pessoal aquele... aqui, né, na verdade. Zeca Neto, Cotia, Oi? São Paulo. Tô terminando de dar um alô pro pessoal que tá se identificando aqui. Isso. Zeca Neto, Netos, Cotia, São Paulo. Anderson Machine, tá em Tapanema, Santa Catarina. O Marcon DESJS, Júlio, Jaú, São Paulo. O Clauber, né? O Davi Mascarenhas, que está pertinho aqui de mim, Conceição do Coitel, o Meliponário WS, que sempre participa das nossas lives em Alcaçoba, Bahia. Tem Abelhas do Cerrado DF, Bruna Herbert, Itatiaia,
Itatiaia, Rio de Janeiro. Tem o Carlos Ivan, que que não sei se ele é o presidente ou era o presidente da AMI Rio no Rio. Eu conheço ele, visitei lá o meliponário deles lá em Rio de Janeiro, ele me fez uma visita bem bacana. Eu tenho Maravilha. Misa, São Mateus do Sul, né? Reginaldo, Abelha Nativa, São José dos Campos, São Paulo, né? Grande Cadê? Reginaldo. Tá aqui Divinópolis, Minas pertinho. Gerais, Marlim, né? Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguém. Tem Marcon, Osmar, Campinas. Tem, Isso, Osmar é Campinas, né? Lá da região de Jaú, para aqueles lados lá. tem o Walter Sérgio, que é São Luís de Paritinga. E tem gente, viu? A live de Seu Curitiba, Campo Walter. Mourão. Olha aí, Carlos Ivan é o presidente da AMI Rio. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Se Deus quiser, quando eu for no Rio, eu vou te visitar de novo, encher teu saco mais uma vez. E visitar os meliponares. O trabalho desses caras, tu precisa conhecer. Show de bola. Entendeu? Show de bola Eu mesmo. não tive a oportunidade de estar visitando lá, Gildo, mas ainda quero conhecer também, cara. O meliponário deles, cara, é fantástico. Né? Nos parques da cidade, eu fui visitar. E o que você precisa ver é a paciência do Carlos Ivan. Todo mundo que chegava, o cara parava e repetia, explicava, o pessoal na Eu já empolgação, o vi, ó, pessoal. eu já vi por fotos, né? Por fotos eu já vi alguma coisa. Indaiá, Minas Gerais, e aí vai. Vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui sobre. Está lá atrás, deixa eu voltar aqui para perguntar. Como evitar a hibridação, né, da MQA com a MQQ? Gildo, aí é um problema muito sério, né, cara? A gente recomenda sempre que os meliponicultores criem as abelhas da região, né? Mas de repente você está criando a Mandaçaia quadrifaciata antidioides, por exemplo, né? É, aí vem um outro vizinho seu e começa a criar a quadrifaciata. Complica, né? Porque aí vai ter uma mistura, né? Vai gerar híbrido, poderá gerar híbridos, né? Então, isso é bem complicado. Mas a gente orienta que se crie a abelha da região, a endêmica, né? Então, se você está na Bahia, você vai criar MQA, que é a nativa, né? No caso das quadrifaciatas, né? Não estou entrando nem no mérito da melipona mandacaia, né? Que é outra espécie daí. Mas Uhum, das quadrifaciatas, né? Então, por exemplo, você está lá no sul, vamos criar MQQ, né? Então, aliás, São Paulo, na região de Registro, descendo para Paraná e o sul, já temos MQQ. Então, ideal que se crie, né? A abelha endêmica, né? Se você está próximo de alguém que crie outra espécie diferente, vai dar problema futuramente, né? Vai estar hibridando e isso não é legal porque você não vai deixar de ter uma espécie pura, né? uhum. Certo? Certo. A Amanda me falou aqui que é do Rio Grande do Norte. Provavelmente a manduri dela seja a mesma que eu tenho aqui, a Civai, a rajadinha. Abelha muito bacana, né? Produz muito pela quantidade de indivíduos que ela tem. É uma abelha. A Eu, marginata também tem esse mesmo ritmo, né, Gildo? é, Elas, e se comparando com o tamanho da abelha, né, ela é muito produtiva, comparando com uma outra maior, né? Outra melipona maior. Então, ela tem uma produtividade muito boa, né? De uma evolução, né, da produção de mel é muito rápido, né? É, elas são muito trabalhadeiras, é um vai e vem muito mais rápido. Existe, no caso da marginata, tem um pico, né, de horário de trabalho, né, normalmente de manhã bastante, e depois, por volta das 15 horas, começa outro pico de trabalho muito grande, né? De manhã uhum, bastante pólen e mais à tarde mais néctar, né? Então, à tarde já reduz bastante a coleta de pólen, mais néctar. Mas são muito produtoras, né? No caso da marginata, aqui da nossa região e na sua região aí, a Silvai, né? Então, uhum. elas têm um comportamento bastante idêntico, né? Embora seja de regiões diferentes. Meliponário MM, ela está em Curitiba, né? Ela perguntou qual a melhor madeira para fazer caixa de mandaçaia: cedrinho, pinos, eucalipto, né? Pinheiro. E qual a espessura? Aqui na Bahia, eu vou falar por Bahia. Aqui eu uso caixa até de 1,5, né? Porque é muito quente. Agora, sua região aí, você vai ter que ter uma caixa com no mínimo aí 3 de espessura para conseguir as abelhas suportarem a temperatura. Sobre madeira, Pereira, fala um pouquinho. Aqui eu uso pinos, né? Porque a pluviosidade da região é pouca.
Então a madeira ela resiste. Eu tenho caixa de pinos aqui com quase 10 anos. Agora, na região que chove muito, a pinos estraga muito fácil, se tomar chuva direto. Pereira. Então, Gildo, eu no início da meliponicultura, como eu falei, né, eu fiz algumas caixas, né, então na época eu usava eucalipto, na verdade eu usava a madeira que eu tinha, né, então Uhum. era eucalipto, tinha o cedrinho, tinha o pinus, o próprio pinus, que é uma madeira mais fácil de encontrar, mais barata, né, mas passou um período que eu não conseguia vencer mais essa demanda de fazer caixas, né? Então comecei a comprar e eu comprava, sempre comprei as caixas da ICEAL, né, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Na época fabricava em pinos, né? Mas eu tinha problema com pinos, porque a, a mandaçaia é uma espécie que ela tem uma quantidade de umidade elevada, né? Uma, então, isso acabava que as mandaçais usavam desse artifício, dessa umidade, embora elas retirem o excesso da umidade, mas a madeira ficava umedecida e facilitava as abelhas roerem. Então, a mandaçaia ela faz galerias, né, no pinos, são túneis, né, durante nas paredes, né, da caixa e chega até furar para o lado de fora, né? Então é, eu deixei de usar pinos, né? A própria ICEAL passou a fabricar em eucalipto, né? Então hoje eu tenho usado as caixas somente de eucalipto, né? Elas duram muito mais, né? Do que as de pinos, né? A de pinos com excesso de umidade, ela também embolora, né? Você tem que ter um cuidado maior, né? As caixas Uhum. não podem ficar expostas, né? À chuva ou à própria umidade da espécie, né? Então, isso me motivou a estar usando madeiras que não conservasse, que não conserve tanto essa umidade, né? As abelhas, no caso da mandaçaia, tem retirado essa umidade, né? Não, e a madeira não adere tanto é, essa umidade. Existem madeiras que não são indicadas, né, para caixas, né? Por exemplo, madeiras que têm odores fortes. Por exemplo, cerejeira é uma madeira que tem um odor forte e ela atrapalha o desenvolvimento, né? Toda aquela feromônio da colônia e acaba desestabilizando esse feromônio de domínio, né, que existe interno e não é bom para a colônia. Então, é, mas existem várias madeiras que o pessoal tem usado e tem tido sucesso, né? Como o cedrinho, é, e tem uma imensa peroba, né? Canela, tem ipê, então várias madeiras, né? Que tem funcionado bem, né? Ideal é que a gente conseguir madeiras, né? De nidificação da espécie, muitas vezes não tá, você não consegue essas madeiras devido à legislação ambiental, né? Você não vai estar cortando uma canela para estar tirando madeira e fazer caixa, né, Gildo? É, Isso. hoje o Brasil tem um compromisso mundial, um compromisso ambiental, né, de reflorestamento, então existem políticas que incentivam, né, pagamentos de serviços ambientais, de reflorestamento. Então, se você está cortando, você está árvore, você está indo de encontro a essas políticas, né? Então, o ideal é você estar usando as madeiras, né, de plantios, né, comerciais que sejam Florestamento. autorizados, né, de modo que não vai impactar ou então está até incentivando o corte de árvores nativas, né? Então, se você usar um eucalipto, né, tem várias espécies de eucalipto, né, embora não seja nativa, mas é uma madeira muito boa para você construir caixas, principalmente para as abelhas sem ferrão, né? Para Beleza. apis se torna inviável, que fica muito pesado, né? Para quem trabalhou com apis sabe o peso que é uma caixa de apis, uma melgueira cheia de mel e mais o peso de madeira. Então, é, a gente incentiva que
para as abelhas de ferrão, hoje uma madeira boa é o eucalipto, né? Então, tem várias espécies de eucalipto para sendo usadas. Vamos lá, vou te fazer uma sequência de 3 perguntas. Elas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Uma é do Hum, Clauber Kierk, que pergunta se é possível ter 2 borás juntas. Eu já sei a resposta, mas vou deixar para você. O Meliponário Oasis está perguntando se você já criou escutelares junto com o Mandaçaia. E a Abelhas do Cerrado pergunta, Pereira, você cria MQQ e MQA? Se cria, no caso, cria, ele não especifica. Peraí, deixa eu ver direito. Ah, sim, é juntas. Ele pergunta se você cria MQQ e MQA. Se sim, como é a convivência das duas? Então, Gildo, a borá, cara, ela é uma espécie territorialista, né? Então, são abelhas que se você tiver um plantel dela, várias colônias, né? Você tem que fazer um distanciamento muito grande, né? Para evitar esse problema aí, né? Então, é, é uma espécie que pode interferir no desenvolvimento de outra, né? Muitas vezes pode até estar eliminando, né, uma colônia vizinha, se for muito próxima, né? A próxima era escutelares e E a mandaçaia. Mandaçaia, Sim, isso. essas abelhas elas convivem muito bem juntas, né? Sem problemas de brigas, sem nada. Mas, como eu disse, o ideal é sempre você estar fazendo os coletivos por espécies, né? Então, você está agrupando as espécies em separado. Você tem um agrupamento de escutelares e outro agrupamento de mandaçaia, por exemplo. E quanto a MQQ, MQA, não, eu crio só MQA, é a abelha da não endêmica, né? Eu não tenho interesse nenhum em estar criando MQQ, porque eu vou estar perdendo todo o banco genético que eu construí, né? Então, aqui só vai entrar MQA. Beleza. Pessoal, como eu disse antes, nós já estamos caminhando daqui a pouco para o final da nossa live. Eu já acabei de mandar novamente aí o e-mail do Pereira e o WhatsApp dele, para se alguém tiver alguma dúvida depois que não foi respondida aqui, eu peço até desculpa, porque são muitas das perguntas, às vezes alguma pergunta passa batida, né? E a gente às vezes não consegue fazer todas as perguntas. Mas eu estou pegando as perguntas, tentando responder todas as perguntas, mas o tempo muitas vezes é contra a gente. Então eu já acabei de mandar novamente o e-mail, estou sempre mandando o e-mail e o WhatsApp dele para depois você poder fazer alguma pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, né? Cadê ela aqui? Que falava o seguinte, eu não lembro a pessoa, mas eu vou achar, depois eu falo a pessoa. Quais são os cuidados ou as preparações? Pronto, achei. João Paulo Augusto. Quais os cuidados e os manejos que devemos ter no inverno? Então, Gildo, antes do inverno, a gente já tem que estar preparando, né? Através de observações, né, nas colônias, né? Independente do segmento, né? Você está observando os potes de alimento das colônias, né? Como eu já falei, né? Não precisa estar abrindo a colônia, expondo, a fazer com que se perda toda aquele regulação térmica. Você, através de um acetato, um plástico transparente, você consegue visualizar a parte de cima, né? É, onde a parte de cima da colônia é onde as abelhas vão começar a abrir os potes em caso de falta de alimento. Você tem um controle, você sabe mais ou menos como é que tá as colônias, e se você notou que está roendo potes de alimento, é um indicativo que está entrando menos alimento do que está consumindo. Isso já é um indicativo que você vai ter que ajudar essa colônia, começar a ajudar ela. Então, se você começa a observar isso pouco antes do inverno, esse ritmo você mantém, né, até que ultrapasse a estação, né, e, e entre primavera e começa a ter entrada de alimento, mas é tudo questão de observação, né, Gildo? Você está acompanhando e saber qual é a evolução daquela colônia, se está estabilizado, se está em decréscimo, tá, né? Começou a roer pote, né, na parte de cima do ninho, ou melgueira, se for o caso de melgueira, começou a roer pote, é sinal que está faltando alimento. Não necessariamente não existe alimento, é que o que está estocado está sendo consumido, né? Só que isso vai refletir na quantidade de abelhas lá na frente, né? Então, já tinha falado isso no início, né? Então, se começou a faltar alimento hoje, as abelhas
está tendo dificuldade, né, em encontrar alimento na natureza, ela vai diminuir a rainha diminui a postura, e isso vai estar refletindo aí depois de 40 dias, né? Então vai estar tendo um decréscimo das colônias. Mas é tudo Beleza. observação, seja visual, externa, ou a própria visual interna, você está olhando pelo plástico transparente. Beleza. Aqui uma menina pergunta o seguinte, Bruna, como dividir MQA evitando o endocruzamento? A primeira coisa, né, pelo menos no meu modo de pensar como meliponicultor, é ter muita variedade genética. E ela pergunta também se você usa bombom de pólen nos seus enxames. Então, Gildo, essa questão do cruzamento, né? Então, inicialmente, né? Aliás, o ideal é que você crie a abelha da região. Você criando a abelha da sua região, você vai ter ninhos naturais, né? Seja a 2 quilômetros, 3 quilômetros, 6 quilômetros, né? Então, você vai ter uma oferta genética natural, né? Mas há regiões que não tem, né? Abelhas nidificadas em árvores, né? E nem outros criadores próximos. Então, inicialmente vai ter essa dificuldade aí. Mas não vai ter problema de multiplicação inicial. Você pode estar fazendo multiplicação F1, F2, F3, F4, né? Então, mas isso aí é uma questão evolutiva, né? Você está começando a atividade, é importante que você já troque as suas F2 com outro amigo, conhecido, outro produtor. Então, você já vai estar trazendo outras colônias, né, com outra carga genética diferente. Então, e, se você está numa região que tem as colônias nativas, você não vai ter problema. E você fazendo essas trocas de colônias também, né, mesmo que seja discos de cria, né, você vai estar trazendo 50% de sangue diferente, né, de modo grosso dizendo. Então, isso aí já acaba resolvendo essa questão aí de da parentalidade de colônias, certo? Uhum. Uma outra pergunta aqui. Pessoal, nós já estamos caminhando agora para as perguntas finais, né? Já estamos chegando aí a mais 40 minutos, né, dessa nova live aí. Vamos estar aí selecionando mais duas ou três perguntas para a gente encerrar essa live, né? Lembrando que todo no YouTube sempre tem acesso. Ô, Oi, Gildo, eu não tô ouvindo, cara. Deu uma caída aí no sinal seu. Oi? ruim aqui. Tá me ouvindo, Pereira? Agora sim, Gildo. A minha internet hoje nunca aconteceu isso, tá brincando com a gente aqui, tá querendo ir. Eu falava que a gente está caminhando para os minutos finais, que a gente vai responder mais duas perguntas ou três aí. E esse material, esse conteúdo vai ficar disponível para quem quiser assistir no canal do YouTube 100% Abelha Sem Ferrão. Peço desculpa ao pessoal se eu passei por alguma pergunta. Agradeço a todos vocês que participaram, que ficaram aí com a gente aqui por quase 2 horas, né, trocando ideia sobre a abelha. O assunto é tão bom que passa tão rápido, né? Passa tão rápido, tão rápido, Isso. tão rápido. É, vamos lá. Vou fazer aqui a pergunta. Cadê? Eu estava com ela aqui agora. Pronto, deixa eu voltar aqui para cima. Ele fala o seguinte. Ele pergunta. Cadê? Deixa eu achar. Pronto. É o Marlon Tavares. Quantos discos de cria chega em média uma mandaçaia MTA? Acredito que forte, né? Numa caixa ímpar de 15 por 15. Essa questão de quantidade de discos, né? Então, é muito relativo ao tamanho do espaço interno da colônia, né? Mas é uma caixa de 15 por 15, vai ter uma média aí de 6 discos de cria, né? Para mais ou para menos, né? Pode ter é, 7 discos, como ter 5 discos, né? Então, mas a média normalmente são 6. Certo, certo, certo. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Vou fazer perguntas rápidas, porque aí a gente responde mais algumas. Maurício Esteves pergunta. Pereira comentou que MQA e urso amarela pode dar problema se criadas próximas. Procede isso? Ou ele entendeu mal? Sim, procede, Gildo. Eu falo criado próximo é você colocar na mesma prateleira, né? Então, se colocar uruçu e mandaçaia, cara, vai dar briga e
e peras de abelha, né? Mas se você mantém uma distância aí, Mas deixa eu pegar, ver se vai. já não, já não tem problema. Ok, uma pergunta aqui do Reginaldo, abelha nativa, né? No inverno, você mantém as caixas com 2 ou 3 alças e pergunta quando você costuma acrescentar mais uma alça na sua caixa, que ele fala a terceira alça. Então, Gildo, as colônias, né, normalmente de mandaçaias, elas estão todas com 3 alças, né? E algumas com 4 e outras com 5. Mas a maioria todas com 3 alças, né? É, eu tenho feito também inspeções, né? Para ver se há casos de algumas colônias você ter que retirar a alça, né? Então, é, você vê que se não tem quase nada, né? Ou um ou outro pote de alimento só, nesse período é aconselhável você retirar a alça, independente de quantas existem, né? É, é um espaço que não está sendo utilizado e não vai ser utilizado tão rápido, né? Então, se retira a alça, você está deixando a abelha mais apertada, melhores condições térmicas para a colônia. Então, independente de quantidade de alça, é ideal você observar isso, né? Mas normalmente aqui a média é três alças. Beleza. Mais uma pergunta rápida. É da Bruna. Para quem tem poucos enxames e na cidade, eu entendo que deve ter uma florada pequena, não seja muita flor. Você recomenda de quanto em quanto tempo a abertura da caixa para alimentar com xarope e pólen? Então, é questão de observação, Júlio, né? A gente está observando como é que estava a condição de estoque de alimento, né? E como está atualmente, né? Então, é, vai depender muito de espécie também, né? Então, isso é muito relativo, né? Algumas espécies, se for uma espécie pequena, mirim, por exemplo, se você fornece uma tampinha de alimento, né? Aliás, para as mirins e jataí, eu aconselho um alimento até mais concentrado um pouquinho do que 50%, né? Então você pode fazer um alimento 60, 65% de açúcar, né? É, um pouco mais parecido com o mel de ápice, um alimento mais grosso. Então, para mirim, para jataí, é ideal, né? Então, muitas vezes jataí mesmo nem aceita alimento muito ralo, né? Então, se você alimenta uma vez por semana uma mirim com uma tampinha pética é o suficiente no caso de falta de alimento, né? E já para abelhas maiores ou mais populosas, por exemplo, né? É, vai depender. Uma mandaçaia muito forte, por exemplo, ela vai consumir 200 ml de alimento por semana. Né? Isso para manter a colônia, não é para ela fazer estoque, é só para manter. Né? Se você fornece isso, inicialmente ela vai guardar em algum pote, mas no decorrer da semana, aquilo ali ela acaba consumindo, né, como alimento. Né? Então, outras espécies, né, tem espécies menores, mas mais populosas, né, como a tubuna, é, as escaptotrigonas de modo geral. Então, são abelhas que têm volume maior de abelhas, requerem um consumo de abelha de alimento maior. Eu vou deixar uma recomendação muito boa sobre a quantidade de alimento, né? Então, ideal que se alimente 2 vezes por semana colônias, mas tem pessoas que não têm condição de alimentar 2 vezes por semana. Então, qual que é a regra básica? Você forneceu o alimento hoje, quando der 24 horas, se esse alimento está no pote, ele está em excesso. Né? A abelha ela tem que ser capaz de retirar aquele alimento ali em 24 horas. Se dormir o alimento no pote de um dia para o outro, tem que diminuir a quantidade. Beleza? Independente de tamanho de abelha e quantidade que ela necessite, né? Mas se ele passou de um dia para o outro, não tá legal. Por exemplo, uma das sais, se você fornecer um copinho de 50 ml, em questão de 1 hora não tem mais, né? Então, nunca deixe alimento dormir no pote. Ô Gildo, tem uma pergunta que você falou de pólen, cara. Eu acho que acabamos pulando essa pergunta aí, cara. Você Ela, lembra? é na mesma pergunta mesmo. Ela falou a respeito do bombom de pólen, se você alimentava bombom de pólen e qual a frequência.
Não, Gildo, eu nunca precisei usar pólen, cara. Aqui na minha região é uma região muito boa de mata, né? Então, essas matas ciliares que tem nas proximidades de represa, elas sempre é, acaba tendo, eu não sei, produz pólen, né, o ano todo e é um clima muito bom, né? Então, nunca precisei fornecer pólen, cara. No meu caso aqui, quando é época Mas de seca, eu ideal forneço, entendeu? é ideal Agora que se sim, observe isso, né? é, Essa observação é feita de manhã, né? Que igual já tinha falado, né? Entre 8 e 9 horas, dependendo. Isso depende de espécie também, né? Mas é, normalmente esse período aí de manhã é o horário que as abelhas vão coletar o pólen, que elas aproveitam essa umidade da manhã, né? Para coletar o pólen e não tá perdendo o pólen no caminho, né? isso. Então, ideal observar de manhã. Se notar que não entra pólen de jeito nenhum, é caso de estar dando uma ajuda de bombom de pólen, né? Então, tem pessoal que faz bombom de pólen com pólen de ápice, né? Eu não aconselho estar usando esses excessos de produtos, né? É, de farinhas, fubá, que o pessoal tem usado, né? O Uhum. ideal é você estar fazendo um alimento que seja mais próximo, porque o pólen é um pó, cara, né? Elas são partículas, né, de que as abelhas coletam e vai estar formando, né, a, aquelas bolotas de pólen que ela vai ser consumida. Então, se você fornecer um produto de origem vegetal, mas mesmo que possa estar sendo é, contaminados por algum agrotóxico, por exemplo, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses produtos que vai estar sendo usado, né? O pólen Uhum. de ápice tendo uma procedência boa, né? Saber realmente a região e produtor do pólen é uma das melhores opções, né? E Certo? aqui, Pereira, eu uso bombom de pólen quando necessário, mas assim, é bom a gente saber o seguinte, não encha a sua caixa com bombom de pólen, não precisa, até porque elas não Não, vão é um consumir, bombom, Gilda, é um bombom só. é, e esse pólen, se você botar em excesso e elas não utilizarem, ele pode mofar dentro da caixa, isso vai dar um prejuízo. Então, um bombom a abelha consumiu, outro, até tá entrando pólen naturalmente. Pessoal, a gente vai Ô, chegando aqui no Gilda, uma final. dica boa, cara, uma Sim, dica falar. boa é o pessoal criar escaputo-trigona. Não precisa ser em grande escala, né? Mas você criou escaputo-trigona, cara, você tem fonte de pólen, cara. Elas produzem muito pólen, né? E, Uhum. e elas não consomem todo o pólen que produzem. Elas produzem muito mesmo. Então, você pode estar fazendo coleta desse pólen, né? E fazendo uns bombons natural de pólen de abelha sem ferrão para fornecer para outra espécie, né? Isso aí. Então, é uma, Tô uma ouvindo. dica muito boa essa daí. Uhum. Turma boa, né? Eu ia falar, ia sair outra palavra ali, turma boa. A Mauri chegou agora. Pessoal, nós estamos encerrando a nossa live. Eu gostaria de agradecer ao amigo Pereira Júnior, né, o Antônio Carlos Pereira Júnior, que de imediato, assim que eu o convidei, aceitou o convite, né, para estar aqui com a gente, batendo esse papo, passando um pouco do conhecimento dele, né, que ele adquiriu ao longo desse bom tempo que ele está na meliponicultura, né, a gente esteve disposto aqui a compartilhar conhecimento, uma coisa muito importante, né, quando a pessoa sabe e compartilha, né, de forma totalmente gratuita e despretensiosa, né, com o intuito unicamente de ajudar pessoas que estão começando e pessoas que já Isso, conhecem. Né? Algumas das coisas eu aprendi com Pereira, né? Por exemplo, um dia eu vi isso num grupo, ele falou num grupo o seguinte, a hora certa de botar o segundo módulo, quando você faz a divisão, é quando a rainha está em cima do disco, está começando a criar aquele disco, e isso eu nunca esqueci. Né? E a exatamente. gente tem que sempre agregar conhecimento. Lembre-se sempre do que eu vou falar para vocês. Um balde de água, quando ele está cheio, ele não tem espaço para mais nada. Se você quer aprender alguma coisa, sempre tem espaço no seu balde do conhecimento para mais alguma coisa. Nunca deixe seu balde encher a ponto de você achar que sabe tudo, porque na verdade a gente nunca sabe de tudo. Tem sempre alguém que vai saber um pouquinho mais que a gente e que vai nos ajudar a, né, a, É verdade, a, Gildo, o a agregar conhecimento, esse né? conhecimento. Né? O Agregar esse conhecimento. Vou conhecimento passar é a palavra para um, você já já, é um, viu? Calma, calma. Então, assim, eu agradeço de coração e a todos vocês que participaram, né, dessa live, perderam aí, ou ganharam, na verdade, 2 horas aí, né, batendo um papo, ouvindo a gente conversar sobre abelhas, mandaram suas perguntas e já ficam convidados para a próxima live que vai ser marcada em breve.
já temos novos convites aí de novos meliponicultores e agradeço de coração ao irmão e amigo Pereira Júnior. Agora, Pereira, a palavra é sua para fazer os agradecimentos finais, as considerações, né? Fique à vontade. Valeu, Gildo. Dando continuidade aí, né, da fala, o conhecimento é um aprendizado contínuo, né? Então, é todo dia, você aprende, né? A gente, por mais que a gente tenha conhecimento de aprendizado, a gente continua aprendendo, né, com erros, né, de pessoas ou com coisas novas que eles trazem que a gente também não sabia, né? Então, isso é contínuo, né? Então, a gente não vai parar nunca de aprender, né? De melhorar esse aprendizado que na verdade é o conhecimento contínuo, né? Então, é, é algo que engrandece cada vez mais, né? Então, hoje eu queria agradecer aí, pessoal aí, né, de todos os espectadores aí, né, que estão acompanhando aí desde o início, né, se, da live, né, quase 2 horas aí, a gente começa a falar, né, e tem assunto para falar um dia, 2 dias, a semana inteira, né, cara? É, se tem uma coisa que deixa a gente feliz é quando tem aqueles encontros, os seminários, né? A gente fica com aquela ansiedade, né, para ir e daqui a pouco, quando você vê, já está acabando, tem que despedir do pessoal e ainda não conversou tudo que queria conversar, né? Mas a gente sempre tem essas oportunidades de estar encontrando assim, né, através das lives, né? Então, queria dar um abraço para todos aí que acompanharam, né, a transmissão da live e prestigiando um pouco do conhecimento que a gente tem para passar, né? A gente não só passa, como a gente também aprende, né, Gildo? Então, isso aí é gratificante. Então, É fica o isso aí. meu grande abraço aí a todos. Como sempre, eu agradeço a todos os nossos espectadores e E abrindo essa agradeço live. você, né, Gildo? Eu não poderia Nos... deixar de agradecer você, né, pelo convite, né? Então, é um enorme prazer a gente estar aqui, né, no, trazendo esse conhecimento, engrandecendo aí o grupo 100% através da sua pessoa, né, que é dos idealizadores, né, do grupo, né? Então, fica mais uma vez aí um abraço para todos e para você também. Obrigado pelo convite. É isso aí. Na live, Pereira, eu sou mais um espectador. Tô acompanhando, eu tô aqui porque tem que ter alguém, mas eu gostaria de ficar atrás como os outros, só perguntando e interagindo, né? Mas muito obrigado, gente. Essa live vai ficar disponível no canal 100% Abelha Sem Ferrão. E esse ano, né, um recadozinho, todo ano a gente faz o encontro 100% Abelha Sem Ferrão. Infelizmente, esse ano, devido à Covid, né, a gente não vai fazer porque a gente depende para fazer os eventos de meliponicultores. A gente não tem apoio de ninguém. E aí a gente resolveu não fazer, mas provavelmente a gente está estudando uma maneira de fazer um seminário online, né, para 150 participantes. Em breve, se der certo, a gente vai divulgar, vai convidar Pereira e outros palestrantes para a gente fazer um dia de seminário Então, online Gilda, aí, quem quiser é participar. possível, né? É possível É. sim, a gente fez, o Éder organizou, né, com a equipe da Piagre, né, aquele Uhum. seminário dos mestres meliponicultores, né, então teve muita gente, né, milhares de pessoas acompanhando simultaneamente as lives, né, então esse, esse seminário que se pretende fazer aí também é possível e vamos tornar realidade, né? Se quiser, Pereirão, Ô Gildo, acho que falou. viu? Agradeço demais e a gente vai ficando por aqui, pessoal. E agradeço a todos vocês por participar. Ok? Pereira? Valeu, gente. Um abraço. Quem não viu, gente, depois vai estar disponível no canal 100% Abelha Sem Ferrão do YouTube. Se inscreve não. Participa também da comunidade lá no Facebook. Você vai procurar 100% Abelha Sem Ferrão, tem uma comunidade lá, você entra e já começa a interagir. Abraço, até a próxima. Se Deus quiser, na Maravilha. próxima Grande abraço. semana, outra live. Valeu, Pereira. Tchau, tchau. Fui. Valeu. Tchau. Tchau.